Muito bom dia! Hoje, primeiro episódio do Futuro Office. Na pandemia, a Desconexo fez sucesso com o Futurômetro. Agora, a Desco, especialista em transformação de escritórios, traz o Futuro Office. Não é futurologia, é um papo aberto com quem entende do mundo corporativo. Para começar esse primeiro episódio, eu trouxe aqui dois grandes amigos, Ivan Bezerra, Patrick e Alex, muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom dia, meu amigo. Um prazer receber eles que são empreendedores com histórias consagradas. E eu quero que a gente traga aqui um papo informal, a ideia é que a gente fale sobre a revolução que acontece nos escritórios, em especial no mundo pós-pandêmico. Muito bem, para começar, eu quero contar aqui a história desses convidados. Eles dispensam apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim. Uma honra ter aqui Ivan Bezerra de Menezes, formado em Direito, é um empreendedor nato. Ao lado do pai, despertou cedo, desde os 9 anos de idade, a vocação para administrar e criou a primeira empresa aos 18 anos. Já recebeu diversos prêmios, entre eles a notória Medalha do Mérito Industrial. Atualmente é presidente da Teixeira Bezerra de Menezes e empreende também em várias outras áreas. Patrick Alex é formado em Direito, pós-graduado em Gestão Empresarial, mestre em Economia pelo CAEM, também professor de Gastronomia. Empreende desde os 17 anos e hoje é CEO da empresa que fundou, a CSI Locações, referência no setor e uma das empresas agraciadas com Great Place to Work. Ivan e Patrick, eu repito sempre a frase que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. A pandemia doeu muito nas pessoas e doeu muito nas organizações. Com essa dor, certamente vieram aprendizados. Minha primeira pergunta para vocês é: que dores viraram legados na organização de vocês, em especial pós-pandemia? Ivan, conta para mim. Pablito, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Prazer com o imenso. Patrick, meu amigo mais novo, querido. Bem mais novo, dá pra... Dois jovens que empreendem há mais tempo. Cara, a pandemia, assim, foi um momento ímpar, né, para todo mundo, né, não só para as empresas, como para as famílias, para os amigos, onde nós perdemos muitos entes queridos, muitas empresas foram fechadas, mas a gente viu ali uma mudança, né, na mentalidade das pessoas, né? Passou-se a ter no mundo uma cooperação muito maior entre as pessoas, né? A generosidade, a caridade, enfim, o apoio, isso ficou muito, muito claro, né? Você vê aquelas cenas na Itália, as pessoas se ajudando, de uma janela para outra e tal, me arrepio todo quando eu falo disso. Enfim, então trouxe muito aprendizado para a gente e mostrou que a gente tem que ter um mindset diferente, né? Até no conceito de equilíbrio, de aproveitar mais a vida, de trabalhar em equilíbrio e tal. E trouxe também assim, um aprendizado do ponto de vista de a gente pensar fora da caixinha, né? Quer dizer, a gente passou a trabalhar em casa, passou a produzir mais, né? Passou a cooperar mais, como eu acabei de falar. Então, assim, é um momento que está marcado para a nossa geração, né? E a gente teve muitos aprendizados e isso vai repercutir ao longo da nossa vida. Então, como eu sempre falo o seguinte, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, teve sim um lado bom, que foi essa harmonia entre as pessoas e esse espírito cooperativo entre todos nós. Há males que vêm para o bem, certamente, a pandemia, apesar, né, das dores que deixou em todos nós, pessoas e organizações, de fato ela trouxe legados que a gente ajuda a construir ainda hoje. Você falou, Ivan, de um ponto-chave, né? Uma das coisas que a pandemia nos obrigou a mudar foi o nosso mindset, nosso modo de pensar, em especial nas organizações. Patrick, o que na CSI você enxergou que a pandemia ajudou a acelerar ou ajudou a transformar? Pablinho, obrigado primeiro pelo convite. Prazer sempre. É uma honra estar aqui com você, principalmente com esse senhor aqui, amigo. Eu, ao lado desse homem, tem até uma avenida no nome dele, né? Bezerra de Menezes. Rapaz, só tem gente chique nessa mesa aqui, viu? Meu amigo, a pandemia fez a gente se reinventar, né? Lembrando aqui, trazendo as memórias aqui, foi um negócio doloroso. Eu lembro que eu passei 3 meses dentro de casa, trancado, a gente não abria nem a janela para os meninos não terem vontade de sair de casa e não ter contato com as outras pessoas. E aí a gente teve que se reinventar também, né? Teve que trabalhar 100% online, né? E o meu negócio é serviço, 100% serviço, e a gente teve que fazer esse serviço online.
a gente já vinha desenhando, tinha algumas coisas no planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A gente teve que antecipar os 5 anos, tudo em 3 meses. Então, foi uma reinvenção, essa mudança que o Ivan falou de mindset, foi um negócio que a gente teve que fazer da noite para o dia. Então, a gente viu que a gente era capaz, né? A gente pode muito mais do que a gente imagina. Né? E eu acho que na dor a gente tem a gente encontra forças onde não tem... Faz na marra, né? Tem que fazer na marra. Criatividade, enfim. E foi isso que a gente precisou fazer. A gente precisou se reinventar nessa pandemia. Né? Criou novos produtos, criou novas formas de entregar os serviços da gente. Mais esse negócio de olhar para as pessoas. Né? A gente teve mais empatia. Eu acho que a gente aprendeu a ter mais empatia com as pessoas. Então, foi essa mudança realmente de mindset, eu não faço como o Ivan, que eu trabalho só 2 vezes agora, o resto tem que trabalhar home office, ou na praia, ou na serra, eu ainda sou apegado ao escritório. Mas a gente consegue hoje trabalhar de onde a gente estiver. Né? Verdade. Mudou-se os conceitos, mudaram muitas questões operacionais. Ivan, recentemente, uma das empresas do grupo TBM, a Filate, que seu filho, Ivan, né, está à frente, passou por mais uma transformação de escritório. Né? Aliás, a Desco teve a honra de participar desse processo. O que motivou essa transformação e que legados que você já enxerga nesse novo formato de escritórios que a Filate já trouxe para dentro de casa? Na realidade, a Desco e a Desconexo, né, faz 100% dos meus empreendimentos. Né? Não é à toa que a empresa é bem sucedida, sempre fazendo boas escolhas. TBM desde sempre. Inclusive, o Sonata, que é uma empresa do grupo também, né? Agora você conquistou minha irmã e ela está apaixonada por você e só vai fazer tudo com você também. A paixão mútua, inclusive. Viu? Então, assim, eu estou começando a ficar com ciúmes, viu? Eu sou ciumento, possessivo e bravo. Bom, são coisas interessantes, sabe? Assim, essa história, eu vou contar rapidinho. O Ivan, que é meu filho, que está à frente da Filate, junto com a Sheila, que é a CEO da empresa, eles chegaram para mim para falar que tinha que fazer um trabalho de marketing com a Filate. Então eu falei, qual o sentido de fazer um trabalho de marketing aonde as pessoas não chegam na loja e vão falar, eu quero comprar uma camiseta, malha Filate. Não existe isso, eu não atingo o público final. E aí eles me mostraram todo um roteiro de como fazer e o que iria ser feito, tá certo? Para fidelizar o cliente. Milhagem, pontos, payback, cashback, enfim. E me trouxeram um orçamento, que eu achei um absurdo, depois reduzi e tal, e concordei. A Filate está crescendo 30% ao ano, tá certo? Mesmo com essa situação que vive o mundo hoje. Tá? Isso graças também muito trabalho muito forte do Vinícius, da Invoga, que para mim é um campeão. Assim, eu sempre olho para ele, para você, e vejo que são 2 pessoas fora da curva, da capacidade, da velocidade, da inteligência de fazer a coisa acontecer. Mas na Filate a gente fez esse trabalho, tá certo? E fizemos uma grande reforma na loja, ficou praticamente uma loja nova, né? Com foco, Patrick, só no seguinte, o que a Filate pode fazer para o meu cliente vender mais? Apoio ao nosso cliente, que nosso cliente é um cliente de feira, tá certo? Que não tem uma estrutura organizacional de uma empresa grande. Então, a gente apoia com marketing, a gente apoia com questão fiscal, se ele precisar, a gente apoia com crédito, a gente apoia com formação de costureira. Qual o maior gargalo deles hoje em dia? Não tem mão de obra. Então, eu fiz um contato com a FIEC, através do presidente Ricardo, que é muito amigo meu, e falei, Ricardo, você tem o SESI Senai que capacita as pessoas, eu tenho o emprego garantido com meus clientes e eu tenho uma favela atrás da fábrica, que é a Rosalina, que precisa formar pessoas. Enfim, fizemos essa junção, já formamos o primeiro grupo de costureira, todas empregadas, já estamos no segundo grupo. Ou seja, qual o mínimo disso tudo? Né? É a gente fomentar o nosso cliente para que ele venda mais, através de blogueiras que vão fazer... tem um programinha que é TV Filate. A blogueira passa o dia na fábrica do nosso cliente, filmando, mostrando e tal, fazendo acontecer, fazendo uma propaganda do produto do nosso cliente, coisa que ele não teria condições de fazer se fosse sozinho, tá certo? Então, assim, é o que eu falo para você. O nosso cliente, antes da pandemia, não vendia nada online. Hoje todos vendem online. Tem plataformas que a gente ajudou a criar e tal. Enfim, então,
a história da pandemia, né? A história da mudança de mindset, trouxe esse olhar que eu mesmo não acreditei. Fazer um trabalho de marketing com empresa que não atinge o público final, isso é balela. Não, pelo contrário, sucesso total. Eu acho que você falou uma coisa que a gente sempre fala aqui na Desco, né? Que jamais pode ser uma relação só de compra e venda, mas de criar uma ambiência para que o nosso cliente renda mais, venda mais, tenha mais rentabilidade. Então, é de fato um olhar muito além de uma relação comercial. Eu falo para os clientes o seguinte: olha, a Filate não te vende malha. A Filate não tem malha para te vender. A Filate tem soluções para qualquer problema que você tenha. Ponto. Traga o problema que a gente desenrola. Esse é o Futuro Office aqui na TV Otimista. Para saber mais insights sobre a transformação no mundo dos escritórios, segue aí @descomóveis, @uotimista. Fica ligado e a gente volta já. Muito bem, o Ivan falou tudo aí, é como aqui na Desco a gente fala, né? Nós somos o hub para o mercado corporativo e não uma loja de móveis corporativos. Essa compreensão faz com que esse mindset, de fato, seja percebido pelos nossos clientes de uma forma diferente. Bom, quero primeiro agradecer aqui todas as suas palavras maravilhosas, já pedi aqui para o time recortar e colocar isso nas mídias, porque um testemunhal desse espontâneo aqui não tem preço, é sem jabá. Mas, Patrick, puxando o gancho aqui para a CSI, que é uma empresa Great Place to Work, premiada pela sua gestão, a CSI está começando esse processo também de transformação da sua nova sede, novo escritório. O que é o teu olhar? A CSI que já tem essa premiação, já tem um olhar para dentro da empresa, já olha para a gente, que é capital humano hoje é o principal valor, acho que qualquer organização. Mas o que você está olhando com essa ampliação, com nova sede, para frente? Qual é o objetivo da CSI para os próximos anos? Pablo, você falou ali sobre a minha gestão, né? Na verdade, a CSI é feita de gente, né? Eu sou só o arquiteto do negócio. Tudo aquilo ali, o prêmio, as conquistas que a gente vem tendo aí no mercado, são por conta do time, né? São por conta dos colaboradores, o pessoal que está lá embaixo, o pessoal que está no meio. Eu sou só um facilitador desse negócio. E eu acho que, assim, sempre foi muito o olhar, aquela regra do ouro, né? Você fazer o que você gostaria que fizesse com você. Então, nas minhas relações, tanto profissional como pessoal, eu conduzo dessa forma. Eu faço com você o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, para todos os meus colaboradores, são assim. Você vê que eu tenho 24 anos de empresa e a gente nunca teve um processo trabalhista, né? Porque realmente a gente olha para as pessoas. Esse desenho todo que a gente está fazendo para a nova sede, né? A gente está tentando trazer a casa para dentro da empresa, né? Porque você passa mais tempo dentro da empresa do que em casa, pelo menos no meu caso, não do Ivan, né? O Ivan passa mais tempo fora do que... Longe de se aposentar, hein, Ivan? O conselho vai te demitir depois desse bate-papo. Não, mas não quer dizer que ele não trabalha. Nem trabalha na serra, né? É um novo mindset. É um novo mindset. Hoje é quarto? Hoje é quinta, eu só tô aqui por causa do Pablo. Hoje é quinta, eu tá aqui. Por causa do Pablo. Não tava... Mas vai pegar já o helicóptero? Eu vou. No meu caso... Eu só tô aqui por causa de vocês também, eu deveria estar na Arábia Saudita. Ei, como o senhor que eu tenho uma noite com você também, viu? Então, os dois. 5 horas. 5 horas, né? Na verdade, Pablo, eu passo mais tempo na empresa do que em casa. E a maioria dos nossos colaboradores, sim, também. Então, por que não a gente trazer o ambiente de casa para o ambiente corporativo, né? Então, todo o desenho lá que a gente está fazendo trazer natureza para dentro da empresa, trazer móveis de casa para dentro da empresa, fazer um ambiente que as pessoas se sintam, queiram estar lá, né? Eu acho que é isso, esse olhar novo para a nova sede, para o novo espaço da gente, é muito baseado nisso. Você já puxou um ponto que para a gente aqui, né, é a história conversada há 2, 3 anos, e quando a gente trouxe a nova sede da Desco, foi justamente com esse conceito de trazer a percepção de um pouco mais de casa para dentro do escritório. Então, o próprio tijolinho da fachada traz essa ambiência. E aí, puxando esse gancho, né, eu digo o seguinte, gestão de pessoas já era um nó na cabeça dos gestores das organizações. Com a pandemia vieram burnouts, home office, mais necessidade de biofilia, as pessoas precisavam literalmente respirar mais.
E eu falo da pandemia de que a gente precisava discutir não só sobre o home office, que era um movimento óbvio, mas sobre o office home, que é justamente esse movimento de como que eu trago mais casa para dentro do escritório. E aí é óbvio que ninguém está falando que a gente vai trazer a cama para as pessoas dormirem, né? Não é isso. Mas é um debate que precisou ser aberto para entender qual é o meio termo entre deixar as pessoas com mais desejo de estar na organização e não no home office, que tem muitos impactos, né? E eu, em especial, penso que para as culturas organizacionais, o home office é extremamente destrutivo, ainda que ele tenha, naturalmente, seus benefícios. Mas tudo isso precisa de equilíbrio. O meu ponto para vocês dois é o seguinte, que desafios vocês têm enfrentado e superado nas organizações quando o assunto é gente? Cara, o olhar para a gente, né, sempre foi algo assim, muito forte na nossa empresa, né? Assim, com algumas situações que a gente sempre fala, por exemplo, eu sempre falo que a nossa empresa, né? Eu sempre falo, não, está lá nos nossos valores da empresa, né? Somos uma empresa do bem. Somos uma empresa do bem, né? De muita coisa, né? Quer dizer, então essa valorização às pessoas, e principalmente, Pablo, o ouvir. As pessoas não sabem ouvir. Sabe? Então, sempre que um colaborador vem com uma questão, com um problema, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a sua opinião? O que é que você acha que a gente devia fazer? Qual é a solução? Via de regra, sempre a solução dele é a que entra em jogo, tá certo? Então, saber ouvir, muitas vezes, você não precisa nem falar e nem necessariamente ouvir. É botar a mão no ombro. E aí, eu entendo da fábrica, nós temos 2 mil colaboradores, entre aqui, Mato Grosso e os outros empreendimentos. É você passar dentro de uma fábrica, o cara está lá regulando a máquina e fala: e aí, certinho, beleza? Ele chega em casa e fala para a mulher dele: puxa, o presidente da minha empresa bateu no meu ombro, perguntou qual era a regulagem da máquina que eu estava fazendo. Sabe, então esse cuidar das pessoas... Já a escuta não é necessariamente literal, né? É a pessoa se sentir acolhida, percebida, muitas vezes. Valorizado. E muitas vezes você fala só o nome da pessoa, tem coisa para valorizar mais do que seu nome. Alguém falar o seu nome, entendeu? Então, assim, a gente sempre teve esse olhar, a gente tem uma equipe de RH muito afinada, tá certo? Para estar no chão de fábrica, para estar ouvindo sugestões, para estar... Assim, para mim, o mais importante disso tudo é ouvir as pessoas, ouvir. Então, isso para mim faz a grande diferença, eu acho que faz a grande diferença da TBM, da Filat, das empresas do grupo, é exatamente isso, é você ter essa atenção, ter esse respeito e ter o ouvir pelas pessoas. Muito bem. Patrick, e a CSI, que é GPTW, premiada pelo seu olhar para a gente? Qual é o segredo? Mas, complementando o Ivan e fazendo um parênteses aí, eu não estou levando cama lá para a empresa, não. Ainda mas não. tem umas redes, viu? A gente colocou umas redes lá para o pessoal já ajuda. Descansar. Então, assim, o lanche está ali, o pessoal deita ali na rede, descansa. Enfim, a gente precisa realmente cuidar. Mas eu sempre fui muito da operação, sabe, Pablo? Eu comecei a empresa então era eu que fazia. Eu era o técnico, eu era o financeiro, eu era o comercial, eu era tudo dentro da empresa. E eu gostava de estar com o cliente, eu gostava de estar com o pessoal, com os técnicos, fazendo serviço, montando equipamento e tudo mais. Com o crescimento da empresa, você naturalmente vai se afastando disso daí, né? A empresa cresceu e eu não conseguia mais estar 100% com a minha equipe, né? Eu estava preso muitas vezes em trabalho burocrático, em estratégia, e estava longe da operação, né? E de uns 6 meses para cá, eu disse: eu preciso estar mais perto do meu pessoal, né? Eu preciso estar com a minha equipe, escutar realmente o que a gente tem a falar. E aí eu implementei lá na empresa um café com CEO. Café com CEO, uma vez por mês. Então, uma vez por mês eu sento lá no pátio, ou faço com a equipe toda, ou eu faço por setores, né? E eu vou lá escutar o pessoal, né? Faço uma atazinha, anoto tudo que eles dizem, não prometo nada, eu estou lá só para escutar. E depois eu vou discutir com a minha equipe, com meus diretores, com meus gerentes, o que a gente pode fazer e quais são as opiniões deles. Então, isso está sendo fantástico.
O engajamento está aumentando, a felicidade do pessoal está aumentando, porque a gente realmente começa a olhar detalhes que muitas vezes para a gente que está no dia a dia passam despercebidos, a gente acha que é besteira, mas para eles fazendo diferença danada. Na realidade, Patrick, assim, você está falando isso e eu tô vendo à minha mente aqui o seguinte. Por exemplo, eu sou CEO da TBM há 30 anos. Eu assumi com 28 anos de idade. Então, enquanto CEOs, nós nos transformamos ao longo desse processo. Naturalmente. Você era um CEO quando você iniciou ali com... sendo técnico, sendo isso, aquilo, outro. Depois você virou outro CEO quando você foi para outro patamar. E hoje você já é um CEO totalmente diferente do CEO que você foi no passado. É o meu caso também igual, assim como o seu. Enfim, a gente vai se transformando também. A gente sempre, a sua pergunta aqui sempre foi baseada, no colaborador, o que pode fazer, o que está sendo feito, tal. Mas, cara, a nossa missão é muito complexa. Muito complexo. Por exemplo, eu estou passando agora por um processo de sucessão, certo? E, assim, sempre as pessoas falam, a missão do sucessor é muito árdua, é muito difícil, principalmente quando tem quando o sucedido é uma pessoa que fez história e tal, fez um caminho, blá, blá, blá. Mas, cara, a missão do sucedido é tão grande quanto a do sucessor. Porque o sucedido... Existe um legado a ser superado que é abrindo mão, deixando, e de repente você começa a ver que a coisa não está... você não está mais sendo ouvido como era antes, você não está mais tendo a atenção que tinham antes, né? E o sucessor, via de regra, até porque eu fui sucessor, né? Você sucedeu seu pai. Eu sucedi meu pai. Então, o sucessor, muitas vezes, não tem a habilidade que deveria ter, não porque é do mal, mas porque você está ali no dia a dia, no rolo compressor, você passa desapercebido. Mas, assim, essa missão nossa de CEO, de sucessor, de sucedido, cara, é muito complexo, tá certo? E te dá uma estrada, te dá uma experiência, te dá um know-how fantástico, né? Assim, de você chegar, enfim, e ser um pacificador de muitas situações, né? Que esse é o grande papel hoje que eu gosto de fazer, é ser um pacificador. É ser aquela pessoa que pondera, que dá soluções, que dá sugestões, que tal. Então, são missões árduas, meu amigo. Você tem uns 2 anos mais novo do que eu, só, né? Pela aparência. Você vai... É porque eu andei muito com pneu murcho. Então você ainda vai... Faltou óleo, não botou. Você ainda tem uma estrada longa para chegar até onde eu cheguei, você vai ver como isso é dinâmico e como isso é bacana. Isso é muito enriquecedor, pô. Isso é fantástico. A função do CEO é como você falou, né? Ela vai se adaptando ao longo do tempo. Eu uso sempre a pandemia como um corte, né, nas organizações, na função do CEO. Eu mesmo tive que me reinventar. Nesse período pandêmico, eu entendi que gerir escritório era uma coisa completamente diferente. Como é que eu ia lidar com pessoas que antes estavam acostumadas a um ambiente de trabalho e agora vinham com o pensamento do home office ou do office home, ou que estavam com burnout ou que tinham outras necessidades? A gente teve e continua tendo que entender, recompreender, eu digo assim, o que é a ambiência dos trabalhos. E isso é um movimento constante, né? Porque acho que muitas coisas a gente vai precisar talvez de um pouco mais de tempo para compreender dentro das organizações. E aí, entrando, até para encher aqui para a nossa etapa final do Future Office, a minha pergunta é o seguinte: indo para a prática, olhando para dentro dos escritórios de vocês, eu estou falando aqui do escritório literal, não dos home offices, o que na prática vocês têm sentido que, olhando para 5 anos atrás versus o dia de hoje, na prática foi e ficou ou se transformou de uma forma diferente no escritório de vocês? Vou trazer um exemplo na Desco e na Desconexo. A gente, há 5 anos atrás, cada gestor tinha a sua salinha e isso era um movimento normal. A própria Desco ajudou muitas empresas aqui no Ceará a se transformar com o movimento do Open Space. Derruba todas as paredes, vamos ficar tudo tete a tete. Depois do Open Space, as pessoas começaram a entender que esse mundo também não é uma maravilha. As pessoas começaram a ter um momento de desconcentração absurdo. E aí, sabe o que isso gerou nas organizações? A maioria dos funcionários, em especial os mais jovens, começaram a usar fone de ouvido para se concentrar. Ou seja, as pessoas começaram a se comunicar muito menos do que antes nas salas separadas. E aí começou-se a entender que o melhor caminho era um caminho híbrido. Opa, é necessário mais comunicação, derrubar paredes
é bem-vindo, mas eu preciso criar pontos de concentração. Hoje, né, nos escritórios da Desco, da Desconexo, da Dentista Hotelaria, a gente atua nesse modelo híbrido. Na prática, no dia a dia de vocês, o que mudou de fundamental em relação ao que era no passado? Lá em casa a gente tem esse modelo há 30 anos, né? Quando eu assumi a TBM, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um monte de secretário, um monte de diretor e quebrar todas as paredes, né? A gente senta num ambiente só, inclusive eu sento lá desde o início. É interessante essa história, bacana. Eu quando resolvi fazer isso, né? Aí chamei o pessoal de RH, dois diretores lá que eu tinha, né? Que iam ficar. Só, vamos quebrar tudo e tal. Aí eles ficaram, vamos ver, vamos pensar e tal. E aí depois um chegou para mim e disse, cara, eu tenho um tema para falar para ti que é muito difícil eu te falar, mas eu vou te dizer. Eu disse, o que é? Todo mundo achou uma boa ideia, a galera do escritório e tal, juntar tudo numa sala só, mas com uma condição. Eu disse, qual é? Que você não vá para lá, que você fique numa sala separada. Eu falei, beleza, fechou. Vai ficar tranquilo. Por quê? Quebra tudo. Nem perguntei, né? Óbvio. Saber o porquê. Às vezes é melhor não saber, né? Eu imaginava. Beleza, quebra tudo e tal. Aí fizeram tudo, quebrou, comprei móveis e tal. Na época, a Desco não... Você era uma criança ainda, né? 30 anos atrás. Quebrei tudo e tal, aí montou tudo, todo mundo no seu lugarzinho direitinho. Quando eu cheguei, tava tudo bonitinho, eu chamei uma pessoa e falei, pega a minha mesa e bota lá dentro. Quero ver quem é que vai reclamar, que eu tô aqui dentro. E aí, cara, foi a melhor coisa do mundo. E óbvio que, ao longo do tempo, a gente foi aperfeiçoando e foi criando espaços, né? Concentração. Tem umas 8 salinhas pequenas, né? Para as pessoas realmente ir para lá, fazer uma reunião informal e tal. E eu criei, você conhece lá, um café, né? Era a antiga... como é que chama? Lanche, onde o pessoal faz lanche? Assim, Cantina, a cantina. Antiga cantina. Eu transformei... Na minha época não, Acabei de me denunciar agora. Eu abri ela, eu quebrei a parede e deixei ela exposta, botei umas mesazinhas, tipo mesazinha de bar, certo? Uma mesazinha redonda, são 6 mesinhas. Bistrozinho. Um bistrozinho e tal, onde tem uma cafeteira. As pessoas sentam ali e muitas vezes fazem reunião. Vem um fornecedor, senta ali, toma um café e tal. Então ficou uma pracinha de alimentação. Muito legal, muito legal. E, enfim, e a gente vai... né, criando espaços. Eu tive que criar 2 espaços desse tamanho, um pouco maior, para fazer as reuniões online, que hoje em dia se trabalha muito, faz muito. Reunião de conselho, eu tenho segunda-feira, vai ser toda online. É uma presencial e outra online, entendeu? Então a gente foi se adaptando e tal, enfim. O fato é, eu acho que esse modelo de hoje é um modelo muito bacana, porque se quebrou a formalidade. Tem aquela história de ir falar com a minha secretária para saber se eu posso atender. A minha secretária, ela fica sentada a 2,5 metros de onde eu estou sentado. Então, eu não me comunico com ela por telefone. É aqui, faz assim, Tete a tete. faz assim, tete a tete. E as pessoas, elas simplesmente vêm lá na minha mesa, não pede licença, não pede, e conversa, e sabe assim, eu tenho muita história da simplicidade. Eu falo, olha, as coisas mais eficientes são as que são feitas com simplicidade. Para de mimimi, para de querer enfeitar, para de se vender, sabe assim, pay buff e tal, e pá, acabou e resolveu. Então isso, essa estar junto, tá certo? Criou-se essa maneira das pessoas interagirem. E o principal, ninguém ficou com medo mais de mim, né? Porque eu não queria que eu fosse para lá, porque tinha medo de mim, né? Óbvio que era isso. Então acabou o medo, acabou tudo. Ajudou a desmistificar o próprio CEO da empresa. Exatamente. Como um ser humano que está ali para trocar com os seus colaboradores. O Ivan tocou um ponto aí, Patrick, genial, que é o lance das reuniões, né? Como ele falou, as reuniões de conselho hoje vão ser online. E acho que esse é um dos pontos, para mim, mais transformadores como gestor, é de não precisar... Se reunião já era uma coisa chata e burocrática, hoje em dia você não precisar deslocar. Imagina você que tem fábrica em outros estados, né? Eu tenho 3 negócios, estoque lá do outro lado da cidade. Imagina o complexo que é você ter que deslocar gestores que precisam estar pensando estrategicamente, gerindo equipes, para fazer reuniões que são importantes, mas o desperdício de tempo que gerava. Então, hoje também, quase 100% das reuniões de todo o grupo DNX são 100% online. Onde quer que cada um esteja, o debate é ali produtivo, rápido, faz-se uma ata, monitora-se e cada um segue a sua vida ali. Além
do que a gente falou aqui, Patrick? O que na prática tu observou na CSI que, cara, antes era uma coisa, hoje eu preciso fazer de uma forma diferente? Além de tudo que foi falado, né, esse negócio da concentração, eu acho que foi um ponto principal. As pessoas começavam a desfocar. Então, a gente teve que criar algumas salinhas de reunião, até online mesmo. Da pessoa fazer na sua mesa a reunião online, ela vai lá para a salinha e faz sua reunião individual online, né? Apesar, eu sou um cara de tecnologia, eu fiz 4 anos e meio de ciência da computação, não me formei, acho que ainda vou voltar para esse negócio. Eu sou apaixonado por tecnologia. Eu acho que esse contato pessoal ainda é muito diferente do contato online. De fato. Eu acho que para você cria vínculo, você brinca aqui e tal. Eu acho que a dinâmica daqui do podcast aqui teria sido muito diferente se a gente tivesse feito online, né? Então, assim, a gente tem esse ganho de velocidade, mas eu acho que a gente perde... Não se pode perder o tete-a-tete, né? Acho que tudo é sobre o equilíbrio, nas organizações não é diferente. E lá na empresa, pegando o que o Ivan falou sobre a cantina, né? Não conhece esse termo, né, Patrick? Adicionar depois o que é. Ele não era nascido nessa Não época. era nascido. Na época da merendeira, não tinha nada disso. Né? Merendeira. Um fato interessante lá na empresa. O nosso refeitório era dentro do prédio onde ficava a parte de escritório. Né? O refeitório era lá dentro. E muitas vezes o pessoal da operação, do pátio, não queria entrar para almoçar, para lanchar dentro do refeitório. Às vezes a gente trazia quentinho e comia no pátio mesmo. E aquilo ali incomodando a gente. Pô, o cara não quer ficar aqui, integrar e tal. Então o que eu fiz? Eu tirei o refeitório de dentro, criei um espaço lá na área externa. E aí ficou. O pessoal de dentro comia dentro, o pessoal de fora comia fora. Aí eu disse, a gente precisa integrar o pessoal. Peguei, tirei todas as mesas e cadeiras do refeitório interno, deixei espaço sem nada. No dia que o pessoal chegou lá, disse, cadê? Onde é que a gente vai lanchar? Eu disse, lá fora. Aquele espaço foi criado para integrar todo mundo. O pessoal de dentro ficou meio receoso e tal. Eu disse, rapaz, um espaço lindo, bacana, arborizado e tudo mais. Vocês querem comer aqui dentro? Isso é para integrar. Hoje, o pessoal faz reunião lá, o pessoal integra. Ontem estava lá o mecânico do gerador almoçando com a menina do comercial. Para que melhor do que isso? Né? Porque ela vai começar a entender a dor dele, ele começa a entender a dor dela. Então, assim, a gente começa a trocar novas experiências, né? Foi fantástico isso daí. Muito bem, é isso aí. Eu tô aqui com os amigos empresários Ivan Bezerra, Patrick Alex. Esse é o Futuro Office na TV Otimista e a gente volta já. Bom, nós estamos aqui chegando na etapa final do Futuro Office. Depois da pandemia, a Desconexo ficou lá famosa com o seu futurômetro. A Desco trouxe agora um papo sobre a revolução nas organizações. Estou aqui com Ivan Bezerra, Patrick Alex. Bom, vou trazer aqui a pergunta final para a gente encerrar este primeiro episódio do Futuro Office. Ivan, hoje eu vi, na verdade, mais a seu respeito. Te conheço há algum tempo, como amigo, como parceiro, como cliente. Mas estudei um pouco mais e vi uma característica em comum que a gente tem, que é a nossa participação no associativismo. Eu tenho muita honra, estou completando quase 2 décadas, não parece, eu sei, mas é verdade, na CDL de Fortaleza, né? Comecei lá como associado, depois fui diretor e presidente da CDL Jovem, depois fui presidente da CDL Jovem Nacional. Hoje sou diretor da CDL de Fortaleza e da Federação do Estado do Ceará. Me considero um jovem há mais tempo no associativismo, já não tão jovem assim, mas eu digo, e você disse uma coisa que é muito parecida com o que eu costumo dizer, que eu talvez tivesse conquistado tudo que eu conquistei na minha vida sem a CDL, sem o associativismo. O associativismo acelerou pelo menos 10 anos tudo o que eu pude conquistar na minha vida empreendedora. Qual é para você, e trazendo isso para dentro da tua organização, a importância do associativismo, do não pensar... Eu conversava isso com a Ivana, né, que é outra associativista nata.
qual é o valor por trás da gente não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar inclusive para os nossos concorrentes? Porque quando a gente fala de associativismo é isso, eu estou falando do mercado. Qual é o preço de se fortalecer o mercado através do associativismo e no que isso faz crescer a tua vida pessoal, empreendedora e a tua organização? É interessante, eu tava num bate-papo ontem e comentando o seguinte, que eu nunca tinha montado uma empresa pensando no dinheiro que eu ia ganhar com aquele negócio. Eu sempre montei as empresas pensando na riqueza, tá certo? Que aquilo ia trazer para a comunidade. Então, isso eu trago para o associativismo. Quer dizer, a gente tem que enxergar não um concorrente, né? Quando a gente se trata de sindicato. A gente tem que enxergar na riqueza que aquelas empresas estão trazendo para a sociedade, através de empregabilidade, através de impostos, através de... Enfim. Então, eu comento brincando com a minha esposa, eu digo o seguinte, que eu sempre estou muito próximo do meu inimigo concorrente, né? Assim, eu falo inimigo, né? Eu sempre quero estar muito próximo do meu inimigo para saber o que ele está fazendo. Eu não posso ser pego de surpresa. Então, o associativismo, além de você facilitar, né, o andar do segmento, perfeito, tá certo? Você está ali sabendo que... te aproxima da vida real. E você está ali vendo o que é que o seu concorrente está fazendo, tá certo? Para você... Não se pega de surpresa. Você pega de surpresa. E assim, é tão forte isso enfim, no meu conceito de associativismo que, por exemplo, muitas vezes eu empresto matéria-prima ou alguns produtos para os meus concorrentes. Qual o problema? Eu não vou deixar de vender, eu não vou deixar de ganhar, eu não vou deixar porque eu estou ajudando a um parceiro que está ali junto. E todos nós juntos, né, quer dizer, eu sempre comento isso no sindicato, na ABIT, eu sou vice-presidente da ABIT, que é a Associação Brasileira de Indústria do Têxtil, que nós unidos, nós temos uma força muito grande, nós representamos milhares e milhares de empregos no Brasil, milhares e milhares de milhões de impostos arrecadados, então vamos estar todo mundo junto e brigando por uma causa que é comum a todos, que no fundo disso, no final disso tudo, no final de dia, o que é? Gerar riqueza. Gerar riqueza. Quantas vezes você chega em algum ambiente e fala, esse dia eu estava saindo da igreja e uma pessoa chegou para mim e falou, doutor Ivan, eu quero lhe agradecer, tá certo? Por eu ter o meu primeiro emprego, foi na TBM, foi lá que eu consegui comprar minha casa, comprar meu carro, casei, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é um negócio que você fala, puxa vida, é a riqueza, é a geração de riqueza que eu comento, entendeu? Eu gerei riqueza para aquela pessoa, para aquela família, para aquelas pessoas. E isso é o grande mote de você estar sempre junto. É de estar uma comunidade gerando riqueza. Não adianta você olhar só para você olhar para o que você está ganhando, né? Enfim, se você ser egoísta nisso, não dá. Você tem que... Eu tenho uma frase, só para encerrar aqui, que é muito forte em mim, que é o seguinte, você tem que dividir para multiplicar. Fato. Não dá para você olhar para o seu umbigo e ficar só numa redoma. Você não está ilhado. Então você tem que... Você não está ilhado. Acho que essa é uma frase que resume. O associativismo te faz perceber e se descobrir mais como cidadão e, naturalmente, isso acaba reverberando positivamente na tua vida pessoal, empreendedora e na tua empresa. Bom, eu vou propor para a gente encerrar aqui uma brincadeira que tem um conteúdo sério por trás. Patrick, vamos imaginar, você que é que é uma referência aqui em gente, você que é um homem premiado pelo GPTW, vamos imaginar que isso aqui é o Big Brother do mundo corporativo. Que tipo de comportamento você, na CSI, na sua empresa, levaria para a cabine do líder? Vamos imaginar que é o Big Brother do mundo corporativo, você vai selecionar ali alguns tipos de comportamento que hoje você acha que é fundamental nas organizações. Que comportamento, que tipo de colaborador você levaria para a cabine do líder? Comportamento bom ou comportamento ruim? Para a cabine do líder, bom, o comportamento tem que ser bom. O líder é isso. Vocês que assistem Big Brother... Eu nunca assisti Big Brother. Você não assiste, não, mas ensinaram. Ainda bem que essa pergunta que a cabine... O que seria Big Brother? Eu não sei, eu nunca assisti. Os bons comportamentos você leva para cá. Se você olhar para a cabine ali, você vai perceber que é uma boa cabine, então merece um bom comportamento para dentro dela. Bem, se for comportamento bom, eu acho que é criatividade. Boa. Né? O que eu fomento lá dentro da empresa é, cara, se arrisca, erra. Né? Você precisa trazer solução, pensar fora da caixa.
Né? Porque a gente brinca aqui, o cara disse, eu vim aqui para somar na empresa. Somar, tá somando no final do mês na folha. Eu quero que você multiplique, eu quero que você traga criatividade. Então, a gente fomenta isso, a questão cultural. Né? Em 2019, a gente participou de uma certificação a ISO. A gente foi a primeira empresa do mundo a ter essa certificação, que foi a ISO 92, agora eu esqueci, faz tanto tempo, 9.200. Era a ISO de gestão da inovação. Ela certificava que a gente tinha uma cultura de inovação. Por quê? Porque eu sempre tive na minha cabeça, Ivan, Pablo, que o que a gente faz hoje pode ser que a gente não faça daqui a 5 anos. Então, por exemplo, nós temos 3 empresas, né? O grupo. É uma empresa de locação de grupo gerador, que para mim é claro que isso vai acabar, porque é gerador a diesel. Né? Isso, daqui a 5 anos, vamos ter redução de emissão de poluentes e tudo mais. Vai ter um gerador a energia solar, energia eólica, bateria. Já tem isso no mercado. A gente tem uma empresa de outsourcing de TI, de hardware. Né? A gente loca equipamento de TI como serviço. Então, por que daqui a 5, 6 anos isso daí não vira uma assinatura, alguma coisa do tipo? Os próprios fabricantes vão fazer isso. E a gente tem a empresa de locação de equipamento audiovisual para eventos, que eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde os congressos iam ser virtuais. Aí veio a pandemia e atestou isso daí. Então, assim, a gente sempre trabalhou lá dentro da empresa para criar a empresa que ia destruir a gente. Né, o próximo negócio. Então, se alguém vai criar alguma coisa, por que não pode ser a gente? Né? Então, a gente tem muito isso daí, de dizer, cara, vai lá, se arrisca. Ou seja, você dá à pessoa, porque acho que esse é um ponto importante, né? Não romantizar o ser criativo. É preciso que a alta gestão dê a liberdade da pessoa errar. Você falou o ponto fundamental. A gente na Desconexo aplica um conceito que é o da gestão libertária, é justamente fazendo com que os gestores entendam que, ao te dar autonomia, eu estou te dando o direito de errar. Óbvio que eu estou te dando uma autonomia guiada para minimizar os teus erros. Mas se eu quero provocar criatividade e inovação, eu não posso dar medo às pessoas e que elas tenham capacidade de inovar, criar, entendendo que errar faz parte do processo. A pessoa tem que errar querendo acertar, né? Porque tem gente que ela está guiada para isso. Bom, e pro Ivan, eu vou encerrar aqui com uma outra brincadeira, mas também tem um fundo o Big Brother também. De produtivo. Já não estamos mais no Big Brother. Já não estamos mais no Big Brother. Não é da nossa geração. Pergunta fácil. Bom, já é da nossa geração aqui, Ivan. Vamos falar da dança das cadeiras. Você brincou da dança das cadeiras? Que tiram a cadeira, Que tiram a cadeirinha e tal. Bom, então vamos imaginar que nós estamos aqui... Há muitos anos. Uns 50 anos atrás. Vamos imaginar que nós estamos aqui na dança das cadeiras. A brincadeira é muito simples. O que você entende... Aqui é a pergunta oposta que eu fiz para o Patrick. O que você entende se você tivesse que fazer alguém dançar, algum comportamento dançar nessa dança das cadeiras? Que comportamentos você entende que hoje não são mais cabíveis nas organizações? Que comportamentos dançariam na dança das cadeiras? Cara, na realidade, eu sou muito espirituoso, eu sou muito brincalhão, certo? E muitas vezes na empresa, assim como na minha vida pessoal, né, eu tiro de tudo, eu tiro uma graça, eu tiro uma brincadeira, E isso não está sendo mais bacana fazer, né? Isso tá chato, né? Isso tá chato. Então, eu costumo dizer hoje em dia o seguinte, cara, o mundo tá muito chato. Você não pode... Tudo hoje em dia é bullying, tudo é, sabe? Tá muito chato. Fobia, né? Então, assim... Então, eu diria para você o seguinte, que, assim, você tem que ser muito ético, você tem que ser muito correto, você tem que ser muito transparente. Eu sempre ousei muito na transparência. Lá na empresa, Pablito, é assim, ó. Tá dando lucro, todo mundo sabe. Tá apertado, todo mundo sabe. Galera, vamos apertar o cinto, que o negócio agora pegou e tal. Galera, tá bacana, ganha dinheiro, vamos investir, vamos fazer... Então, é muito transparência, sabe? Assim, é muito... Não cabe mais você... Tanto é, por exemplo, uma das questões, quando eu abri o escritório, era... Porra, as pessoas não vão poder estar ouvindo tudo. Eles vão sim, não tem nada escondido aqui, não. Todo mundo pode saber. As pessoas vão ter maturidade... Vão aprender a ter maturidade. Acabou. Então, assim, não cabe mais, hoje em dia, subterfúgios, mentirinhas, essa história da mentira branca. Não tem mentira branca. Mentira é mentira.
Não tem negócio de drama, de exagerar, de nada. Cara, preto e branco, bora, assim. Então, hoje em dia, para mim, isso ficou bacana do ponto de vista de ser pragmático, que eu sempre fui, muito rápido, muito... Tá, sabe? Agora ficou chato a história desse meu estilo de ser muito espirituoso, de pegar um gancho em tudo e fazer uma piada, porque eu tive algumas situações constrangedoras. Graças a Deus não foi com colaboradores, mas foi com pessoas do segmento empresarial, prestador de serviço, de que uma brincadeira foi mal interpretada. Então, hoje, infelizmente, eu tenho que me conter. Muitas vezes eu estou respondendo aqui um WhatsApp, tirando uma brincadeira, e no meio do caminho aí apago. Né? Isso foi quem me ajudou muito nessa história foi minha esposa. Porque ela não é do tipo que gosta de brincadeira. Ela não ri para uma piada que eu conto. Uma piada. Eu sempre fui um contador de piada fantástico. Eu sou um contador de histórias. Esses dias me apelidaram de Forrest Gump, porque eu conto muita história, né? E eu contava muito piada. Aí eu contava as piadas, ela dizia que piada besta, sem graça. Bom, aí, pelo jeito, as piadas dançaram na dança das cadeiras da tua casa. As piadas dançaram, e até na empresa, né? Na empresa. Então, assim, hoje eu me policio muito porque esse meu lado assim, muito espirituoso e tal, eu tive que realmente mudar um pouco. E lamento muito, porque eu acho que o mundo tinha que ter mais graça. Mais leve, né? Mais graça, pô. Né? Bom, é isso. Os aprendizados dos CEOs aqui no Future Office da Desco. Ivanzinho, quero lhe agradecer imensamente. Bom demais estar com dois amigos, Patrick. Patrick está cumprimentar hoje aqui. Andou fazendo donação. Só para concluir aqui para você. Agradecendo e deixando a palavra com vocês para a gente encerrar esse primeiro. Não, sim, só para concluir com você, quer dizer, o que você está fazendo é exatamente um movimento, tá certo? De quebra de paradigmas, quer dizer, uma empresa de móveis corporativos, tá certo? Chamando um podcast aqui para debater temas empresariais, né? Quer dizer, vai envolver aqui um número enorme de pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, tá certo? Então, isso aí, que olhar é esse? É fora da caixa, pô. Fazer diferente, né? Fazer diferente. Se arriscar, né? Vender móveis, tem um monte de loja aqui que vende móveis. Fazer a diferença como você faz, porque é isso? Pela inovação, pela capacidade de se reinventar, pela maneira simples e prática de fazer o teu dia a dia, que a gente conhece muito bem. Bom, além do aprendizado, parabéns, meu testemunho, nós ainda ganhamos testemunhos como esse aqui. Ivanzinho, muito obrigado. Patrick. Pablinho, obrigado. Foi uma honra. Aprendi, eu sempre aprendo com esse senhor aqui do meu lado. Né? A gente é vizinho agora, né? E sempre que a gente tem a oportunidade, ele me dá uns conselhos aí, eu escuto bastante. Né? Mas, como o Ivanzinho falou, é fazer diferente. Você sempre fez diferente. Né? Não tratar com os amigos, não tratar com os clientes, né? Na questão de investir realmente no cuidado, no detalhe. Vender móvel, como o Ivan falou, muita gente fazendo. Mas o detalhe faz a diferença. Né? E eu acho que você está muito bem sucedido nessa sua caminhada de fazer diferente, sair fora da caixa. Né? Essa ação aqui do DescoCast é fantástica e eu tenho certeza que você vai criar outros movimentos desse daí para sair da caixa e trazer mais as pessoas aqui para dentro da Desco. Bom, privilégio que eu tenho de ter Ivan e Patrick como amigos, como clientes e agora com esses testemunhos aqui no no Future Office. Primeiro Future Office da Desco. Quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram. Os feedbacks são bem-vindos e até a próxima.